A palavra que está em Mateus, capítulo 24, no versículo 15. Você pode dizer assim, mas como que ela está alegre na madrugada? Porque o Senhor é a minha alegria. Falar de Deus, falar da palavra de Deus, o Espírito Santo aqui nessa madrugada conosco, nesse início de dia, ele faz eu me alegrar, gente. A minha vontade era de dormir. Eu estou vivo com sono, pelo amor de Deus. Vocês lembram que os ursos no inverno, eles dormem? Pois é, eu queria ser... Eu acho que eu tô que nem o urso, só querendo dormir, sabe? Pelo amor de Deus, eu tenho uma amiga que ela trabalha no aeroporto e ela não tem hora para trabalhar. E eu comparo, nós dois ficamos comparando a nossa vida, né? Porque ela, madrugada, ela vai trabalhar, trabalha de dia, e ela sempre está conversando comigo e eu com ela. E eu digo, ai, mano, eu tô com sono. Eu digo, eu também estou com sono, porque a gente não tem aquele horário certo, né? É telefone tocando, é mensagem, é alguém pedindo oração. Louvado seja Deus, agradecido. É o Espírito Santo nos acordando para orar, né? Oh, Deus querido, aí eu tô que nem esse urso no inverno, só querendo dormir. Vamos para a palavra, mas o Espírito Santo não deixa só dormir. O descanso vai ser no céu, né? No céu, sim, que teremos descanso. Aqui na terra a gente não tem descanso, né? A gente tem momentos para descansar, mas a gente não pode descansar. Eu dormi o dia todo, a noite toda. Pelo amor de Deus, não posso fazer isso. Os seres humanos não podem fazer isso, né? Então, no céu, sim, nós teremos descanso. Não vamos sentir sono, não vamos sentir cansaço no corpo dessa guerra espiritual que vivemos, né, gente? Nós vivemos em guerras espirituais, em batalhas espirituais. Então, há uma guerra, tua carne sente. Tua carne sente, louvado seja o nome do Senhor, e engrandecido, mas o Senhor, ele vem e te renova, né? Quando ele me acorda, ele me renova. Eu digo, Senhor, só o Senhor para me acordar, para me renovar, para estar nessa live com um sorriso nos lábios, louvado, querendo dormir. Vamos para a palavra Mateus capítulo 24, no versículo 5, 15, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos nos alimentar da palavra da vida, do pão da vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Pai querido e Pai amado, abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar. Me ensina eles, me salve e salva eles. Espírito Santo de Deus que habita em minha vida e habita em nossas vidas, venha manejar a tua espada, venha manejar a tua palavra para a minha vida e para a vida deles. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, no versículo 15. Obrigada, irmão Renato. Deixa eu fixar. Agora, todos vocês vão ser meus moderadores e moderadoras. Aí eu pego, fixo o comentário de vocês. Todos vocês são importantes aqui nessa live, né? Agora ficou melhor, né? Porque aí eu fixo cada um, cada um vai ser moderador dessa live, moderadora. Amém? Irmão, continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. E o que mais a gente tem visto, né? Essa profanação, né? Essa profanação, essa desolação que está no lugar santo. Interessante que Daniel, antes de Jesus, né? Daniel, ele veio antes de Jesus. Ele foi profeta que falou dessa abominação que está acontecendo dentro dos templos, né? O evangelho de todo jeito, o evangelho da prosperidade, o evangelho que não prega o arrependimento, o evangelho que não prega a cruz, o evangelho que não prega o céu, o evangelho que não prega o arrebatamento, o evangelho que não prega a santificação, o evangelho que pega as coisas do mundo e coloca dentro do templo, o evangelho que se tornou comércio. Mas, irmã, tu tá falando do templo, da igreja, eu tô falando dessa profecia aqui, dessa profecia que está acontecendo dentro das igrejas, não de todas as igrejas, mas dentro dos templos está acontecendo isso que foi profetizado por Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, e agora está aqui sendo relembrado em Mateus capítulo 24, no versículo 15.
Quando, pois, virdes que a abominação, a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar do santo, que lê, entenda. Então a gente tem visto que a profanação está no lugar do santo. É um evangelho que tudo pode, é um evangelho, louvado seja o nome, que Jesus só quer o coração. Ele quer o seu coração, mas ele quer um coração separado, santificado, um coração limpo, um coração que é exemplo, um coração, louvado seja o nome do Senhor, que carrega a cruz, um coração que renuncia a si mesmo, um coração que se diminui para que ele cresça. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Ele não quer, louvado seja o nome do Senhor, que um coração que se aparece mais do que ele. Porque as pessoas amam dizer, Jesus só quer o coração. Mas como é que está o teu coração? Rendido ao Senhor? O teu coração se rendeu ao Senhor? Teu coração se diminui para que ele cresça no teu coração? O teu coração está cheio da tua vontade? O teu coração está cheio do mundo? O teu coração está cheio da vaidade. O teu coração está cheio das vontades do mundo, daquilo que o mundo nos oferece. E ele diz aqui, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando da grande tribulação. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Esse aqui será o tempo que não dará mais tempo para nada. Só haverá o tempo da fuga, né? Mas ai das grávidas. Olha só, gente. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E ele diz mais, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Lembra que eu estava falando aqui do inverno, minha vontade de dormir, que eu quero, lembrando dos ursos, né? Que dizem que os ursos no inverno, eles entram para a caverna e dormem e só saem quando o inverno passa. Pois é. Você está em alguma caverna? Você está nesse inverno que você só quer dormir e não ora? Você está nesse inverno espiritual, a qual não está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Você está nesse inverno, a qual você não tem vida com Cristo, vida de oração, vida de jejum, vida de santificação, de separação, vida de palavra, de prática da palavra? Que inverno que você está enfrentando? Você não consegue congregar, você não consegue estar em comunhão com Deus, você não consegue orar, você não consegue buscar a Deus, você não consegue louvar, você diz assim, eu não tenho força, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a palavra, mas você tem força para pecar? Mas você tem força para murmurar? Mas você tem força para fazer as outras coisas? E por que você não tem força para as coisas de Deus? Tem alguma coisa errada, não tem, não? Se eu tenho força para fazer o mal, por que eu não tenho força para fazer o bem? Se eu me esforço para fazer o mal, por que eu não me esforço para fazer o bem? Se eu me esforço para as coisas do mundo, se eu me esforço para as minhas conquistas, por que eu não me esforço para conquistar o céu, para conquistar as coisas de Deus? Não tem alguma coisa errada? Por que eu só tenho força para viver nas coisas da carne e eu não tenho força para viver o reino de Deus? Eu não tenho força para carregar a minha cruz. Por que você está querendo largar a sua cruz? Por que você está sem força que não consegue carregar a sua cruz? Por quê? Porque você está nesse inverno. Não ora mais, não obedece a palavra, não come o pão da vida, que é a palavra de Deus, não se alimenta da palavra, pecou. Por causa do pecado você saiu da presença de Deus. Por causa do pecado você está com vergonha de Deus. Por causa do pecado você está com vergonha de ir para o templo. Por causa do pecado você está com vergonha de orar. Por causa do pecado você está com vergonha de entrar na presença de Deus. O pecado, ele nos mata. O pecado, ele nos esfria. O pecado, louvado seja o nome do Senhor, ele faz esse efeito na nossa vida, que parece que estamos mortos.
Parece que não conseguimos orar, que não conseguimos buscar a palavra, que não conseguimos caminhar no caminho da verdade e da vida. Está parado, está ali, ó, congelado, né? Congelado. Aí você diz, não tenho força para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Começa dando glória a Deus. Começa dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Minha mãe na fé que me ensinou isso. Comece dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você começar a dar glória a Deus, o Espírito Santo de Deus vai começar a ouvir que você está se esforçando para sair dessa frieza. Louvado seja o nome do Senhor. Para você cheio novamente do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, começa dando glória a Deus. Depois, quando você pensar que não, você já vai começar a estar orando. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá ânimo. Senhor, me dá a vitória. Senhor, me tira dessa frieza. Me tira dessa frieza. Espírito Santo de Deus, venha me renovar, venha me aquecer. Espírito Santo de Deus, venha me ajudar. Espírito Santo de Deus, venha me tirar do lamaçal do pecado. Espírito Santo de Deus, me coloca na rocha. Espírito Santo de Deus, intercede por mim, intercede por gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, não me abandona. Espírito Santo de Deus, não sai da minha vida. Espírito Santo de Deus, não me abandones, não me abandones. Não tira a tua presença de mim, não tira a tua presença da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pecou, se arrependa, peça perdão de Deus, Ele vai te perdoar e Ele vai dizer para você, vai, perdoados são teus pecados, vai e não volte mais a pecar. Louvado seja o nome do Senhor, mas não deixe esse pecado te matar. Não deixe você se acostumar a estar dentro do templo vivendo no pecado. Não deixe você ter dois maridos, né? Amar os dois senhores, ama a Deus e ama o pecado. Ama a Deus e ama o mundo. Agrada a Deus e também quer agradar as práticas do mundo, quer agradar a tua carne. Vença a tua carne. O Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer a nossa carne. Esteja em espírito, vive em espírito. Sabe por que Jesus conseguiu vencer a carne? Porque ele vivia em espírito, ele andava em espírito, ele vivia na palavra, ele pregava a palavra, ele vivia em oração, ele vivia no jejum, ele não se alimentava muito. Louvado seja o nome. Nós na terra temos que ter práticas espirituais. Nós temos que ter prática de Cristo, prática da palavra. Você tem que ter jejum, você tem que jejuar para matar essa tua carne, esse desejo louco que você tem para viver no pecado, esse desejo que você sabe que não é do agrado de Deus, mas você está aí na prática. Mas você não quer jejuar? Você não quer se alimentar da palavra? Você alimenta a tua carne, mas não quer alimentar a tua palavra, a tua alma. Não quer se alimentar das coisas divinas, você quer se alimentar das coisas carnais. E se você se alimentar das coisas carnais, você não vai vencer o pecado. Mas se você se alimenta das coisas espirituais, da palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer o quê? Vai te libertar desse pecado. Então ele diz aqui, né, ele continua, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Gente, você tem esse pensamento que nós estamos chegando na grande tribulação, que nós vamos passar por isso? Você tem esse pensamento, louvado seja o nome do Senhor. A perseguição com o cristão é há muito tempo. Só que agora a perseguição está maior. Vocês estão vendo aí pessoas cristãs, né, presas que já estão presas no Brasil. Vocês estão vendo autoridades zombando das pessoas que vivem com Bíblia na mão, das pessoas que vivem buscando a Deus, das pessoas que falam de Jesus, das pessoas que oram. Vocês estão vendo, pelo amor de Deus? Ou vocês fingem que não vê? Ou vocês fingem que não vê o que está acontecendo? A frieza está tão grande que você finge que não vê o que está acontecendo? Você está empurrando a grande tribulação com a barriga? Ou você está querendo fugir? Você está querendo fugir da grande tribulação? Não, Jesus não vai voltar não agora. Não, ainda não é agora esse tempo não. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então vivemos em espírito, vivemos preparado para o arrebatamento, vivemos preparado para a grande tribulação. E você não está preparado para a grande tribulação, você está preparado para isso?
Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ser preso? Você está preparado? Aquelas pessoas que estão presas, aquelas senhoras idosas que estavam com Bíblias, achando que estavam sendo dirigidas, né, por pessoas de Deus, levaram aquelas pessoas irem para manifestações. Agora, olha só onde elas estão. Elas estão presas e ainda falam que estavam com Bíblia nas mãos, mas estavam em lugares que não era para estar. Sabe por quê? Eu estava orando, eu estava falando com Deus, eu estava pedindo resposta de Deus e eu estava perguntando a Deus por isso. E aí o Senhor falou, minha filha, há momentos que Deus levanta um líder para esse líder ir falar através do povo. Esse líder tem que ser o representante do povo. Aí o Senhor me deu o exemplo de Moisés. O Senhor levantou Moisés, né? E o que foi que aconteceu? Era Moisés que ia falar com Faraó. O povo não ia falar com Faraó, não, gente. Então, o que aconteceu? Quando Deus levanta um líder, esse líder tem que ir lá representar o povo. Mas o que o povo fez agora no Brasil? O povo foi junto, né? O líder nem sequer foi. Quem foi o povo. O povo que foi lá. E não era para o povo ir, gente. E não era para o povo ir. Tem coisas que a gente tem que, batalhas que a gente tem que entender. Quando louvado seja o nome engrandecido, Davi foi derrubar aquele gigante, quem foi só foi Davi. Os soldados nem foram, mas Davi foi, porque Deus era com ele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem batalhas que são vencidas. Lembra quando Esther intercedeu perante o rei? Pelo povo, Esther não levou o povo junto com ela, gente. E o que foi que aconteceu agora no Brasil? O povo que se diz cristão foram para lá, que não era para ir, que não eram para ir, louvado seja o nome. Mas é por quê? Porque foram conduzidos por pessoas cegas, foram conduzidos por pessoas que nem sequer entendem de batalha espirituais. Porque o líder, ele tinha que ir lá representar esse povo, e não o povo que tinha que ir lá. Louvado seja Deus. E agora o que a gente vê? Pessoas que estão lá no cárcere, pessoas que estão sendo acusadas, pessoas que estão sofrendo, famílias que estão sofrendo. Por quê? Por falta de um líder espiritual, um líder com visão de Deus, louvado seja o nome. E Moisés era aquele que era dirigido por Deus, era Moisés que ia lá falar com Faraó. Era Moisés que era mandado por Deus para ir falar com Faraó. O povo não ia, não. Foi Esther que foi falar com o rei. Não foi o povo que foi falar com o rei. Estamos aprendendo, estamos entendendo, gente. Então, louvado seja o nome. Se você não conhecer batalha espiritual, você vai levar o povo para prisões. Se você não conhecer batalha espiritual, você vai levar o povo para cativeiro. Se você não conhecer batalha espiritual, louvado seja o nome. Se você não for esse líder que represente o povo, constituído por Deus, que vá lá e representar a Deus e ser boca de Deus e falar com o Faraó, vai acontecer o que aconteceu. Pessoas inocentes, pessoas sendo julgadas, acusadas, pessoas que até condenadas já foram, pessoas até que perderam sua vida. Por causa de quê? De falta de liderança espiritual. Porque Moisés, era ele que ia falar com o Faraó, não foi o povo. Esther, foi ela que falou com o rei, não foi o povo. O povo de Esther, ele ia ser todos e seriam mortos. Mas Deus enviou Esther, ela falou com o rei pelo povo dela, e o povo dela foi liberto. Moisés também foi o representante de Deus, falou pelo povo dele, e o povo dele foi liberto. Estamos entendendo e aprendendo, mas as pessoas pegam, chamam o povo para ir. Sabe por quê? Porque está faltando líder espiritual. Sabe por quê? Porque está faltando líder que é boca de Deus, que é direcionado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Há vários tipos de batalha. E você tem que entender que batalha nós estamos vivendo, que batalha nós estamos entrando, que batalha Deus está mandando a gente ir. Então, às vezes, as pessoas vão porque os outros dizem, vamos lá para essa batalha, mas Deus está te mandando tu ir? Deus está mandando você ir para aquela batalha? Se Deus não estiver mandando você ir, você vai chorar. Você vai passar por o que muitos estão passando.
Então nós temos que aprender, gente. Sabe por que o povo peca? Por falta de conhecimento. Sabe por que o povo é liderado por cegos? Porque eles não querem ver, eles não querem ver, eles não querem buscar conhecimento, eles não querem buscar a palavra de Deus, eles não querem buscar direção de Deus para a sua vida. Então, Deus escolheu Moisés, e Moisés foi representante do povo. Era Moisés que ia todo o tempo falar com o faraó, não era o povo. E o que foi que aconteceu aí nessa batalha? No Brasil, o povo que foi. E quem é que foi preso? O povo. O povo que foi. Vê se a liderança tá presa. Não tá. Quem tá é o povo. Você tá entendendo? Eu choro a Deus, eu oro a Deus. Todas as vezes que eu lembro que pessoas estão no cárcere por causa de uma liderança que convocou o povo para ir para as ruas, mas não convocou o povo para orar e para jejuar. E não foi eles representando o povo, mas chamou o povo para eles. E esse povo hoje estão perecendo, estão sofrendo. Ah, meu Deus, como eu choro. Como eu choro, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe da minha oração. Vamos lá. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inferno. Louvado seja Deus nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Pelo amor de Deus, a gente tem visto grande aflição. Coloque no lugar daqueles que estão no cárcere, gente. Meu Deus, essas famílias que estão no cárcere, essas senhoras que estão no cárcere, que foram envolvidas por direções que não veio de Deus, que foram envolvidos, que obedeceram lideranças que não veio de Deus. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Você é profeta? Você tem coragem de falar aquilo que Deus manda? Você é profeta, louvado seja o nome para falar a verdade? Você é verdadeiramente o profeta que fala a palavra de Deus, que fala aquilo que Deus manda? Louvado seja o nome do Senhor. É, gente. Ou você é aquele profeta que Deus vai te dar carro, vai te dar casa? É aquele profeta que Deus vai estar te curando? É aquele profeta que Deus está te prosperando? É aquele profeta que covarde? Louvado seja o nome do Senhor. Os covardes não herdarão o reino do céu. Mas seja aquele que vai perder a sua vida, mas vai falar aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ou tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, olha só, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha só, gente, a tentação será tão grande, que se não fosse os dias abreviados, ninguém iria se salvar. Todos iriam cair em tentação, todos iriam negar a Jesus, todos iriam se perder, gente. Você vê que é muito sério o negócio. Não é brincar de ser crente, não é brincar de hoje eu estou no templo, amanhã eu estou no pagode, estou no forró, amanhã eu estou nas drogas, amanhã eu estou na prostituição. Não, eu estou lá dentro do templo, eu sou santo, eu sou adorador. Fora do templo eu não sou adorador. Fora do templo eu vivo no pecado. Fora do templo eu não santifico. Fora do templo eu não sou templo do Espírito Santo. Fora do templo eu não sou nova criatura. Dentro do templo eu sou nova criatura. Eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, eu prego, eu oro, eu estou em comunhão com os irmãos, eu estou congregando com os irmãos. Fora do templo, eu não sou templo do Espírito Santo. Fora do templo eu posso fazer todas as coisas. E por que o Espírito Santo de Deus eu não me torno templo dele? Se foi isso que ele disse. Que hoje ele não habita mais em templos feitos pelos homens. Hoje ele habita no teu coração e no meu coração. Hoje ele quer fazer morada, hoje ele quer que o teu coração seja um altar para ele.
Hoje Ele quer que o nosso coração seja o altar dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Ele quer que você seja a boca de Deus. Hoje Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, usar a tua boca, usar teu coração, usar a tua vida para glorificar o nome do Rei Jesus, para levar o Evangelho da verdade, o Evangelho que liberta, que converte, que salva, que transforma vidas, que santifica vidas, que faz de vidas velhas nova criatura. Deixa do álcool, deixa das drogas, deixa da prostituição, deixa da mentira, deixa das guerras e vive a paz, deixa das brigas e vive na mansidão, deixa do orgulho e vive na humildade. É isso que Ele quer fazer dele, de você, de mim, uma boca de Deus, uma boca de Cristo, aquele que anuncia o Evangelho da verdade, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que liberta, que transforma, que salva, que nos santifica. O Evangelho que carrega uma cruz, o meu Evangelho que, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus veio, louvado seja Deus, para dar para nós alcançarmos o reino do céu. Através do Evangelho de Cristo veio a nova aliança, através do Evangelho de Cristo o reino do céu foi nos dado, através do Evangelho de Cristo é feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, hoje nós descobrimos que nós somos filhos de Deus e que nem todos são filhos de Deus. Que para ser filho de Deus tem que receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Esse Deus que tu adora, ele não vai te salvar. Esse demônio que tu dobra o joelho, esse espírito imundo que tu está aí servindo, ele não vai te salvar, ele não vai te libertar, ele não vai mudar a tua história, ele está te enganando. Ele está te oferecendo, louvado seja o nome do Senhor, enganos, mentiras. Mas o nosso Deus, ele vem com a verdade. Ele mostra a verdade. Ele nos faz ser a verdade. Ele nos faz ser o Evangelho vivo. O Evangelho pregoado a toda criatura, com teu testemunho, com meu testemunho. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. A igreja, qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O corpo pode ir para o pó, né? Mas a alma vai para o Pai. Nós teremos a vida eterna. Nós teremos a vida eterna, como Paulo disse, a morte para mim é lucro. Eu estava estudando Atos dos Apóstolos e Paulo falava que ele se alegrava com as dores, com o sofrimento. Paulo se alegrava com o sofrimento por causa do Evangelho de Cristo. Você se alegra com teu sofrimento? A gente vê pessoas que não se alegram com seu sofrimento. Ah, meu Deus do céu. E Paulo, ele falou, né? Ficaram preocupados com Paulo, porque iam matar Paulo numa certa cidade, que eu não me recordo agora o nome. Iam matar Paulo naquela cidade. Iam acorrentar Paulo, iam prender Paulo, né? E o que aconteceu? Paulo disse, por que estão tristes? Eu me alegro por sofrer pelo Evangelho de Cristo. A gente vê aí pessoas que não sofrem pelo Evangelho de Cristo. Ah, sofrer pelo Evangelho? Eu mesmo não, né? Eu não, eu quero andar que nem rei, eu quero ser governador, eu quero ser reconhecido. Eu carregar uma cruz, eu sofrer por Jesus? Sofro nada. Eu quero é comer do dono do melhor, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu quero o ouro, eu quero é a prata, eu quero é ganhar nações e perder a minha alma, eu quero ganhar o mundo e perder a minha alma. Não, gente. Que evangelho que você serve, que evangelho que você segue? Que evangelho que nós seguimos? Qual é o evangelho que nós seguimos? Então, ele continua aqui, né? Presta bem atenção. Por causa dos escolhidos, é que os dias serão abreviados. E a gente tem visto os dias abreviados, né? Agora, preste bem atenção, que nesse povo todo tem os escolhidos. Porque senão, nem todos são escolhidos, gente. Porque as pessoas acham que todo mundo é escolhido. Não, 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 não. Aqui, olha, o versículo é muito claro. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ele está dizendo.
Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa, olha aí, mas por causa dos escolhidos. Ele falou que nenhuma carne se salvaria. Mas os escolhidos, ele fala diferente. Ele fala, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sabe qual é o escolhido? É aquele que aquele que se santifica. Sabe qual é o escolhido? É aquele que pratica a palavra. Sabe qual é o escolhido? Era Paulo, que renunciou tudo. Era Paulo que disse que ele se alegrava em sofrer pelo Evangelho de Cristo. O escolhido se alegra em sofrer pelo Evangelho de Cristo. O escolhido, quando ele é perseguido, ele sabe por que ele é perseguido, porque ele é um escolhido, porque ela é uma escolhida. Louvado seja o nome do Senhor, o escolhido, por causa dos escolhidos. O que foi que aconteceu? Deus abreviou os dias. Está vendo a diferença dos escolhidos e dos outros? Olha só. E tem mais. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Prestem bem atenção. Já apareceu muitos Cristo. Depois que Jesus foi para o Pai, apareceu o Cristo já. E hoje o que mais aparece são Cristos, né? São pessoas que dizem que são o Cristo que veio para salvar. Pelo amor de Deus, você olha para ele, você não vê semblante de Cristo nenhum. E você olha para a palavra, você sabe que ele não é Cristo. Então ele está dizendo aqui, então se alguém disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. E a gente vê, gente, um monte de pessoas que seguem esses que dizem que são Cristo. Essas pessoas que seguem esses que se dizem que são Cristo, não são escolhidos. Porque os escolhidos, gente, eles não serão enganados. A própria palavra de Deus diz, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então, o escolhido não segue qualquer um que diz que é Cristo, que fala de Cristo, que prega o evangelho de Deus, que fala de Deus. Tá entendendo? Por quê, gente? Por quê? Porque o escolhido, ele ouve a voz de Deus. O escolhido, Deus fala com ele. O escolhido é louvado. Ele é diferente na terra. Ele é diferente na terra. Escute, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas. Então, se pessoas seguem falsos profetas, são porque são pessoas que não são escolhidas por Deus. Porque os escolhidos por Deus não seguem falsos profetas, gente. Está aqui na Bíblia, está aqui nas Escrituras Sagradas. Os escolhidos são diferentes, eles são diferentes porque eles são escolhidos por Deus. Lembra de Paulo? Paulo perseguia os cristãos, né? Saulo, que se tornou Paulo, perseguia os cristãos. Mas o que foi que aconteceu? Ele era zeloso pela palavra, ele era zeloso pelas coisas de Deus, ele era zeloso pela lei. Paulo perseguia os cristãos porque ele achava que era uma seita, ele achava que não era de Deus. E o que foi que aconteceu? Jesus foi ao encontro de Saulo e falou para Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi tirado de Saulo as escamas dos olhos dele, os grilhões caíram por terra e os olhos de Saulo abriram-se para Jesus. Ele pôde ver a Jesus, ele viu a Jesus. Os guardas que estavam com ele, que iam perseguir os cristãos, não viram a Jesus, mas Saulo viu. E os outros só ouviram. Por quê? Porque quem era o escolhido? Era Saulo. Não eram os outros. Era Saulo que era escolhido. Era Paulo que era escolhido. E depois o Senhor manda, né, Barnabé ir lá com Paulo para ir a Paulo, orar por Paulo. E o que foi que aconteceu? Por Paulo perseguir os cristãos, Barnabé falou, né, para o Senhor de quem era Paulo. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor pegou, falou para ele, ele é um vaso escolhido. Escolhido. E o escolhido, gente,
ele é diferente até antes de conhecer Jesus. Porque o Paulo, como escolhido, ele era zeloso pela lei. Ele tinha amor à palavra de Deus, ele tinha zelo pela palavra de Deus. Então ele estava perseguindo os cristãos porque ele achava que os cristãos eram uma seita. Até que o próprio Jesus se apresentou para ele, tirou, né, a cegueira dele e disse que ele era um escolhido de Deus. Está entendendo, gente? Isso é maravilhoso. Jesus, ele vai, é ele que vai até o escolhido, é ele que resgata o escolhido, é ele que chama o escolhido, é ele que tira as escamas dos olhos dos escolhidos. É o próprio Jesus que faz a obra nos escolhidos para colocar eles na posição de escolhido. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele ficou na posição que Deus o escolheu. Maravilha, né? E você que é um escolhido de Deus, Deus ele vai te colocar na posição que Deus te escolheu. Eu não me lembro quantos anos Paulo tinha. Sabia que eu não estudei sobre isso? Quantos anos Paulo tinha? A idade que ele tinha? Mas eu quero dizer para você, você tem zelo pelas coisas de Deus? Você tem zelo pela palavra de Deus? Mas o Senhor, ele vai fazer com você o que ele fez com Paulo. Ele vai chegar com você, vai tirar as escamas e vai fazer de você, louvado seja o nome do Senhor, não mais um perseguidor dos cristãos, não mais um perseguidor de Cristo, mas aquele que vai levar o evangelho a toda criatura no final dos tempos, na grande tribulação, no início da grande tribulação. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais. Olha aí, né? O povo que gosta desses grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Gente, haverá grandes sinais, haverá grandes milagres, haverá grandes prodígios para enganar o povo de Deus. Mas o Senhor diz aqui que os escolhidos não será enganado. O Senhor, ele está alertando, o próprio Jesus está alertando o povo que não é escolhido. Mas ele fala, né, que se os milagres serão tanto, os prodígios serão tanto, que irão enganar a muitos, mas não enganarão os escolhidos. Oh, maravilha, né? E ele fala, né? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tá entendendo? Mas não pode enganar um escolhido. O escolhido ele não é dirigido pelos falsos profetas. O escolhido não é dirigido por sinais e nem prodígios. Os escolhidos é dirigido pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus. Oh, louvado seja Deus e maravilha, né? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Você é um escolhido de Deus? Por quem é que está dirigindo a tua vida? É os sinais? É os prodígios? É os falsos profetas? Quem é os falsos profetas? Os falsos profetas é aqueles que pregam a palavra não genuína. Os falsos profetas é aqueles que não têm testemunho do que prega. Os falsos profetas são aqueles que não santificam sua vida, que não separam sua vida. Os falsos profetas são aqueles que ora está adorando a Deus, ora está adorando o mundo. Os falsos profetas são aqueles que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra, não têm zelo pela palavra de Deus. Paulo, que era Saulo, ele tinha zelo pela palavra de Deus. Ele só tinha um entendimento que os cristãos eram uma seita, que Cristo tinha levantado uma seita, um novo ensinamento. Mas o que foi que aconteceu? Ele era zeloso pela palavra de Deus. Ele era zeloso pela lei de Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. O que foi que aconteceu? O Senhor Jesus foi até ele e tirou a cegueira dele e disse que ele era um vaso escolhido. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo já tinha uma vida de zelo pelas coisas de Deus.
E que não é escolhido não tem zelo pela palavra, não tem zelo pelas coisas de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é escolhido, ele mesmo que ainda não seja resgatado por Cristo, ainda não tenha tido um encontro com Cristo, mas mesmo assim ele tem um zelo pelas coisas de Deus, ele tem temor pelas coisas de Deus, e louvado, ele procura obedecer a Deus, porque ele já é escolhido, e o escolhido ele é diferente desde criança, ele é diferente em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, maravilha, né? Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, não saias. O Senhor está alertando nós. O Senhor está alertando os escolhidos, o Senhor está alertando aqueles que não são escolhidos. Porque o Senhor, ele quer salvar a todos. A salvação vem para todos nós, mas nós temos que ter direção, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter obediência daquilo que o Senhor está falando aqui para nós. Ele está ensinando os escolhidos, os escolhidos não são enganados. Ele está ensinando aqueles que não são escolhidos. Ele está ensinando aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, que não é escolhido. Ele está dizendo, não vão atrás de Cristo, não vão atrás de milagre, não vão atrás de falsos profetas. E ele diz, eis que eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, saias. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vocês já viram aquelas pessoas que gostam de fofoca? Aí alguém chega na tua casa, olha, o vizinho tá brigando ali. Aí você sai para ver, né? A briga do vizinho, não sai nem para ajudar, para desapartar, para levar a paz, sai para olhar. Então não seja esse tipo de pessoa que os outros te chamam para ver alguma coisa e você vá. Não seja. Ele está ensinando isso para nós. Porque assim como ele diz, né? Eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vão chegar com você e vão falar. Olha, Jesus está ali. Lembra lá dos fofoqueiros que sempre vem trazer conversinhas para que a gente caia no pecado, para que a gente vá pela direção deles? Pois é, vai vir esses fofoqueiros que vão dizer assim, Jesus está curando ali, Jesus está lá naquele lugar. E você como um escolhido, você como um avisado de Deus, que não é escolhido, mas está sendo avisado por Deus, pela palavra, você vai dizer, não vou não, porque Jesus disse que para mim não acreditar. Que Jesus não está ali, Jesus não está acolá. Quando Jesus voltar, ele ficará nas nuvens, nas nuvens, nas nuvens, nas nuvens. Não sejam enganados. O Senhor está nos ensinando. Os escolhidos já sabem disso. Mas você que não é escolhido, então não vai cair nessa conversa. Que Jesus está lá curando, está fazendo prodígios, está fazendo maravilhas. Não caia nisso, porque Jesus não vai vir pisar nessa terra para curar mais ninguém. Ele já veio, ele já fez isso. Ele já curou, ele já libertou, ele já entregou a vida dele, ele já carregou a cruz, ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele ressuscitou para vencer a morte. Louvado seja Deus. Então, vamos encerrar. Que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí, gente. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quando Jesus vier, será como um relâmpago. Vocês têm uma ideia como é o relâmpago, gente? O relâmpago virá rápido. Quando o relâmpago vem, gente, é rapidamente, não é? Pensa aí. Você já viu um relâmpago quando ele aparece? Não é rápido? Aquela carga elétrica, né? Aquela carga elétrica, aquela energia elétrica do relâmpago é rapidamente. É rápido. Quando Jesus vier, vai ser rápido, gente, para arrebatar a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. E do Oriente e o Ocidente vai ver aquele relâmpago. Mas será rápido. Você consegue ver um relâmpago por muitas horas? Não consegue. Não é verdade? Fala aí para mim se você consegue ver o relâmpago por muitas horas. Não consegue. Não é verdade? É rapidamente que ele fica.
Tem um limite de hora. Então, quando Jesus voltar, que ele virá arrebatar a igreja dele como um relâmpago, né? Que ele virá buscar a igreja dele, louvado seja o nome do Senhor, vai ser o tempo de um relâmpago. Olha aí, né? Por isso que a própria palavra de Deus fala que o arrebatamento será como um piscar de olhos. Não é assim que fala? Pensa aí, que nós vamos ser arrebatados com um piscar de olho. Meu olhar já pisca devagar, ele já não pisca com muita força. Mas o Senhor Jesus, o arrebatamento será como um piscar de olho. Quando você pensa que não piscou, já foi arrebatado. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Entendemos a palavra. O Senhor veio alertar você aqui, veio alertar a mim para a vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor, não caio na conversa que o fulano está curando, que o ciclano está beltrano, que Jesus, né, está curando, porque é isso que ele disse, que vão se apresentar como se fosse Jesus, fazendo sinais e prodígios. Então entendemos a palavra de Deus, gente, não seja enganado.